E aí pessoal, beleza? Eu sou Eremita e o anime de hoje é um anime de ação, aventura e shonen que irá contar a história de um mundo onde os homens e as mulheres não se relacionam. Em um mundo onde homens e mulheres vivem separados, um velho careca está fazendo um discurso e é mostrado ao nosso protagonista chamado Hibiki tendo lembrança de umas conversas que ele teve em um refeitório e pelo visto Hibiki se arrepende do que ele tinha dito. Ele fala que ele estava pobre, mas que ele ainda era um homem, e que ele iria cumprir o que ele tinha dito no refeitório. E é então que Hibiki sai correndo e ele fica tendo lembrança das coisas que as pessoas do refeitório tinham falado dele. E Hibiki tem mais memórias, só que dessa vez dele trabalhando em uma fábrica. E voltando para o presente, Hibiki vê que ele estava perto de uma multidão. Então ele começa a correr por uns becos até que ele chega em uma porta e começa a arrombá-la. Enquanto isso, o velho careca ainda estava falando um monte de abobrinha e é mostrado Hibiki passando por um monte de lugares, até que ele chega em uma porta que precisa de uma digital para acessá-la. E com os equipamentos, Hibiki tenta arrombá-la, só que a sua tentativa falha. E ele precisa esperar 30 segundos para uma nova tentativa. E depois de ter se passado esse tempo, Hibiki finalmente consegue entrar na sala. Então é mostrado uma nave pronta para o lançamento. Hibiki fica procurando por um robô em que ele tinha deixado uma marca. E depois de encontrá-lo, Hibiki fica feliz e vai em direção ao robô. Mas enquanto isso, aquela nave já estava sendo lançada e pelo visto, Hibiki estava dentro dela. E depois disso, mostram as pessoas festejando dentro da nave. E em seguida mostram as pessoas conversando até que chega um cara vendendo um tipo de pastilha nutricional, mas aquelas pessoas recusam. Então o cara vai tentar vender para umas outras pessoas, mas é então que em uma televisão é mostrado uns robôs chamados Bangata, que são robôs de batalha e todas as pessoas acham aquilo incrível. E quando os robôs Bangata são apresentados a essas pessoas, eles percebem que tinha alguém pendurado em cima de um Bangata, e essa pessoa era o Hibiki. Então os guardas aparecem lá e o capturam. E é novamente mostrado aquele velho careca que aparentemente era o capitão daquela nave. E em seguida mostra Hibiki sendo preso, e ele reclama do lugar em que ele estava sendo preso, mas os guardas o ignoram e deixam um pequeno robô de guarda para ficar vigiando Hibiki. E quando os guardas saem, Hibiki tenta negociar com o robô, só que o robô fala que suborno era crime e ele dá um choque em Hibiki. E Hibiki pergunta para o robô se ele sabia quem ele era, só que por algum motivo o robô dá defeito e a nave em que eles estavam começa a ser atacada. E o velho careca pergunta o que era aquilo e um dos homens responde que eram as mulheres. E as pessoas da nave começam a entrar em pânico e a nave dos homens continua a ser atacada. E o velho careca fala para eles usarem os Bangatas. E todas as pessoas que estavam festejando são avisadas sobre o ataque e todos começam a vestir os seus trajes e os Bangatas começam a ser lançados e os homens começam a contra-atacar. E enquanto isso, Hibiki estava tentando sair da prisão e quando ele finalmente consegue se libertar, ele decide levar o robô junto com ele. E as mulheres já estavam começando a invadir a nave dos homens. E uma das mulheres acaba perdendo contra a nave e ela acaba colidindo com a parede, que era bem onde Hibiki estava, e é mostrado ao velho careca soltando um dos compartimentos da nave. E enquanto isso, Hibiki estava pegando nos melões daquela mulher e ele se assusta a confundindo com um monstro. E a mulher tenta se comunicar por gestos com Hibiki, e Hibiki imita os gestos da mulher e isso deixa muito feliz. E achando aquilo muito estranho, Hibiki sai correndo e as mulheres já tinham rendido todos os homens daquela nave. E as outras dela estavam tentando tomar controle da nave. E Hibiki ainda estava correndo daquela mulher, falando que ela iria devorá-lo. E depois disso é mostrado o velho careca falando que ele iria destruir a nave onde as mulheres estavam. E enquanto isso, Dita ainda estava perseguindo Hibiki, falando que ela era de uma raça pacífica e um cara de cabelo comprido é mostrado vestindo jaleco, falando que ele era um médico. E por falta de pessoal, as mulheres começam a procurar por Dita. E é mostrado que as outras mulheres perceberam que o míssil tinha travado nelas, e a anciã fala para elas deixarem o local. E as outras mulheres que estavam procurando por Dita a encontram seguindo um homem, e o velho careca fala para eles atirarem os mísseis nas mulheres. E as mulheres que estavam procurando por Dita a alcançam e Hibiki entra em seu Bangata, só que ele não sabia como ligá-lo. E quando estava faltando pouco tempo para o impacto do míssil, o Bangata de Hibiki começa a brilhar e eles são jogados em um vasto azul. Depois, a anciã fala que o próprio núcleo da nave estava consumindo
e quando as mulheres acordam do desmaio, Dita fala que alguma coisa tinha explodido e fala que o poder de Hibiki era incrível, e a anciã consegue contato com a nave em que as mulheres estavam e elas falam que se elas não se apressassem, a nave seria consumida pelo núcleo, e a anciã decide ir até a nave, e lá a anciã encontra Hibiki e o chama de tolo. Enquanto isso, Hibiki estava tendo sonhos estranhos até que ele acorda e percebe que estava novamente preso, e com ele estava o doutor e o robô que Hibiki estava carregando, e o robô se liga sozinho, só que agora com um comportamento diferente, e o cara das pastilhas nutricionais também acaba sendo capturado, e as mulheres ainda estavam tentando ligar a nave. E de volta à prisão, as mulheres aparecem lá e Hibiki se assusta e fala que as mulheres iriam comer o fígado dele, mas as mulheres começam a rir da cara de Hibiki por ele acreditar naquelas coisas. E enquanto Hibiki estava sendo levado, ele toca na bunda de uma das mulheres e ele acaba tomando um tapão. E o cara das pastilhas é levado para o mesmo lugar que os outros homens. E a anciã começa a explicar a história daquela nave, acrescentando que aquela nave tinha sido roubada das mulheres. E a anciã brinca falando que ela iria cozinhá-los. Isso deixa Hibiki assustado. E depois mostra Dita e outra mulher conversando, até que elas acabam encontrando uns inimigos se aproximando. E voltando para onde Hibiki estava, a anciã é avisada de que alguém estava se aproximando delas. E é então que a nave começa a ser atacada, e quando as mulheres estavam indo para as suas naves de batalha, elas percebem que as suas naves tinham mudado, mas mesmo assim elas saem para o ataque. E onde os homens estavam sendo presos, o doutor ajuda uma das mulheres que estava ferida e o cara das pastilhas tenta negociar com a anciã. E ela fala para o cara seguir ela, enquanto a BC ficaria com Hibiki. E no caminho, Hibiki fala para BC que ele não era um piloto de Bangata, e sim um mecânico de partes. E BC pergunta do porquê de Hibiki estar ali. E Hibiki fala que ele queria roubar um dos Bangatas. Hibiki começa a falar umas paradas motivacionais, mas mesmo assim, Hibiki fala que ele não sabia o que ele deveria fazer. E lá na ponte, a anciã fala para o cara das pastilhas, mostrando que ele era capaz. Só que nem ele sabia como controlar aquela coisa. Só que por coincidência, ele acaba sendo puxado para dentro daquela coisa. E lá dentro, o cara tinha visão de tudo o que estava acontecendo do lado de fora da nave. E em seguida, a nave começa a se movimentar. Enquanto isso, o doutor estava começando os preparativos para salvar a sua paciente. E o cara das pastilhas até que estava sabendo controlar a nave. E BC pergunta se eles conseguiriam fugir, mas a anciã não sabe responder. E é aí que Hibiki entra em contato com a anciã e fala para ela tirar as suas algemas, falando que ele iria lutar do lado das mulheres. E BC tira suas algemas. E as mulheres entram em contato com a anciã e ela fala que os reforços estavam a caminho. E chegando lá, Hibiki percebe que o seu Bangata tinha mudado, mas mesmo assim ele entra no Bangata e consegue ligá-lo e começa a avançar contra os inimigos. Só que ele ainda não sabia controlar muito bem o Bangata. Só que depois de um tempo ele acaba pegando o jeito e começa a destruir um por um dos inimigos. Só que quando Hibiki estava chegando na nave principal, ele é cercado pelos inimigos e ele acaba sendo atacado diretamente. Só que mesmo assim, Hibiki não desiste, e o seu Bangata se transforma, e ele consegue destruir a nave principal. E quando Hibiki acorda, ele percebe que Dita estava sentada em seu colo, e Hibiki fica sem entender o que tinha acontecido. Enfim. E esse foi o vídeo de hoje. Se caso tenha gostado, não se esqueça de deixar o like e de se inscrever no canal. E até o próximo vídeo.